Bom, pessoal, voltando, continuação de potência que a gente estava fazendo. Então, agora a gente vai ver as operações com potência. Bom, então são essas 4 operações aqui que a gente vai ver junto com vocês para vocês poderem entender. Bom, o primeiro caso é quando a gente está multiplicando bases iguais. Então, eu tenho bases iguais, ó, menos 2, são duas bases iguais. Os expoentes são diferentes, não tem problema. Mas essa propriedade é só para quando eu estou multiplicando bases iguais. O que eu posso fazer quando as bases são iguais? Eu repito a base, então, menos 2, e somo os meus expoentes. Então, 2 mais 3, então vai ficar menos 2 elevado à quinta potência. Aí eu resolvo. Ó, vamos relembrar que a gente viu ainda agorinha? Esse meu expoente é o quê? Não é ímpar? A minha base não é negativa? É, professora, a senhora falou, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, não mexe no sinal, não mexe. Menos, aí eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que vai dar 32. Né? Então, o que eu faço quando eu estou multiplicando bases iguais? Ó, multiplicação de bases iguais. Se quiserem, escrevam. Repito a base e adiciono, somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, menos 2 elevado à quinta potência, resolvo. Tá certo? Então, essa é uma propriedade de multiplicação de bases iguais. Segundo caso, divisão de bases iguais. Ah, professor, então, quando é multiplicação é uma coisa, quando claro, na divisão, o que eu fiz aqui, ó? Repeti a base, menos 3, mas fiz o que com meus expoentes? Subtraí. 4 menos 2, 2. Menos 3 ao quadrado, 9. Tá? Então, voltando, se eu estou multiplicando e as bases são todas iguais, isso só vale para bases iguais. Se eu estou multiplicando e as bases são todas iguais, eu repito a base uma vez e somo todos os expoentes. Divisão de bases iguais, repito, as bases têm que ser iguais. A base era menos 3, repeti menos 3 e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Eu resolvo. Menos 2 elevado ao quadrado, 9. Por quê? Base negativa, mas qual é o meu expoente? Ah, ele é par, professora. Você deu essa dica, você falou que quando o expoente é par e a base é negativa, o resultado vai dar positivo. Vai dar positivo, porque eu vou fazer menos vezes menos, vai dar mais. Tá? Então, eu tenho essas duas propriedades. Multiplicação de bases iguais. Não precisa ter só duas, não. Posso ter 3, 4, quantas bases forem. Mas elas têm que ser todas iguais. Eu repito ela uma vez e somo todos os seus expoentes. Na divisão, a mesma coisa. Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Aqui, potência de potência. Potência de potência, sim. Quando eu tenho uma potência elevada a um outro expoente. Então, eu tenho essa potência, 2 ao quadrado, elevado a esse outro expoente que é 3. Então, como se eu tivesse duas potências. Ó. Uma potência elevada a uma outra potência. Qual é a regrinha que eu tenho? Repito a base. Ó, minha base é 2. Repeti a base. O que eu faço com os expoentes? Multiplico. 2 vezes 3, 6. E depois eu resolvo. 2 vezes 2, 6 vezes 64. Então, mais uma regrinha. Aqui é potência de potências, dois expoentes juntos. Elevado a um expoente, elevado a um outro expoente. Então, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Professora, por que você deu 2 exemplos? Porque aqui eu não tenho sinal. Então, eu elevei 2 ao quadrado, botei parênteses e elevei ao cubo. Aqui, como eu tenho sinal, e esse sinal, toda vez que a base for negativa, fica dentro dos parênteses, então, eu tenho o menos 3 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Uma mesma base para dois expoentes. Repito a base.
Ué, professora, mas aqui era colchete e aqui ficou parênteses. Porque aqui eu já tenho um expoente só, então não preciso de colchete. Então, repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, ficou menos 3 elevado à quarta potência. De novo, professora, foi bom aquela aula, porque agora a gente não pode errar mais. Eu vou olhei a base negativa, eu tenho que olhar direto o meu expoente. Ah, ele é par, professora. Então, o resultado será positivo. Bom, presta atenção, não pode esquecer. Se errar o sinal, errou tudo. Né? Então, quando a minha base é negativa, eu tenho que ter muita atenção, senão eu vou errar. Bom, e a última, eu tenho uma potência de um produto ou de um quociente, ou seja, de uma divisão. Então, olha só, eu tenho um produto elevado a um expoente. Menos 4 vezes menos 2 elevado a 2. O que eu posso fazer? Eu posso desmembrar. Escrevi isso como duas potências. Pego menos 4, elevo a 2. E vezes, pego menos 2, elevo a 2. Faço ao quadrado. Então, uma potência só se transformou em duas. Aí eu resolvo uma, menos 4 ao quadrado, que vai dar 16, sem sinal, professora. Porque vai ficar positivo, eu não preciso botar sinal. Se quiser, pode pôr. Por que vai ficar positivo? Porque meu expoente é par. Menos 2 ao quadrado, também expoente par, vai ficar positivo. Aí eu multiplico 16 vezes 4, 64. Tá, gente? Então, quando eu tenho um produto elevado a um único expoente, eu posso desmembrar, transformar essa potência só, que é única, em duas. Cada potência dessa elevado ao expoente. Resolvo cada uma em separado, depois do resultado final. E a última aqui é a mesma coisa, só que é com divisão. Então, eu tenho 6 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Ó, desmembrei também. Peguei o 6, elevei ao cubo, dividido. Peguei o 2, elevei ao cubo. Resolvo 6 ao cubo, que é 216. 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. Dividido por 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aí faço a continha de dividir e boto o resultado aqui. Tá bom, gente? Presta atenção. As minhas bases aqui, um é 6 e o outro é 2. Diferente de bases iguais. Aqui eu vou desmembrar, transformar uma potência só, porque aqui tem um expoente só, em duas potências com esse expoente que está aqui. Mesma coisa aqui, eu tenho um expoente só, eu vou desmembrar em 2, porque eu tenho 2 fatores aqui, cada um deles elevado ao quadrado, resolvo separadamente e dou o resultado final. Então, gente, essas são as 4 operações com potência. Eu posso ter multiplicação de bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Divisão de bases iguais, repete a base, subtrai os expoentes, diminui. Potência de potência, quando eu tenho um expoente elevado a um outro expoente. Então, eu tenho uma potência elevada a uma outra potência. Vou repetir a base, vou multiplicar os expoentes. E aqui eu tenho potência de um produto, eu tenho uma multiplicação elevada a um expoente e eu tenho uma divisão elevada a um expoente. A gente pode desmembrar, colocar cada fator elevado a esse expoente. Separo esse elevado a expoente, multiplicado, esse aqui elevado a expoente. Na divisão, a mesma coisa, 6 elevado a esse expoente, dividido por 2 elevado a esse expoente. Resolvo cada um separadamente, porque as bases são diferentes. Quando as bases são diferentes, eu tenho que resolver cada uma para depois dar o resultado final. Não posso fazer junto. Tá, gente? Então, preste atenção. Deixa eu fazer uma observação aqui. Se eu tiver aqui assim, 3 mais 2 elevado ao quadrado. Não posso desmembrar. Não posso desmembrar, porque aqui é uma soma. Isso aqui só vale quando é multiplicação e divisão. Professor, então como é que eu faço aqui? 3 mais 2, 5. Elevo ao quadrado e resolvo. Essa propriedade é só para multiplicação e divisão, que eu posso separar. Quando é soma ou subtração, eu resolvo aqui dentro para depois elevar o expoente. Tá, gente?
Então, essas são as operaçõezinhas com potência. Tudo isso que está aqui tem lá na apostila. Vocês podem ler também na apostila os exemplos que tem na apostila. Eu coloquei esse resuminho aqui. Eu vou bater uma foto, também vou mandar junto na plataforma para quem quiser copiar esse resuminho no caderno para ficar mais fácil. Tá bom, gente? Mas é isso que está aqui. Agora é a gente ir fazendo, treinando. Tem dúvida, pergunta à professora, para a gente poder ir caminhando com a matéria. Tá certo, gente? Beijinho, até a nossa aula.